Bom dia a todos, nós somos da Universidade do Estado do Mato Grosso, no campus de Cáceres, na disciplina de Citologia, no curso de Agronomia, que tem como docente a Eliana Naoto. Os participantes do grupo são Bruno Miura, Fabiane Ferreira, Lucas Palermo e Tarsis Gama. Introdução. Buscando esclarecer sobre o citoesqueleto e os vacúolos presentes nas células, desenvolvemos pesquisas e, através dela, desenvolvemos esse trabalho. E iremos abordar sobre o vacúolo e seus componentes e as principais características estruturais e funcionais do citoesqueleto. O vacúolo. O vacúolo é essa grande organela presente na célula vegetal e animal. Ela tem origem no retículo endoplasmático e no complexo Golgiense. Está presente no citoplasma da célula. E ela pode ocupar de 30% até 90% da célula vegetal, dependendo da sua função. Dentro dela está presente o suco celular, que é composto por reservas de água e alguns metabólicos, como íons e proteínas. Uma curiosidade é que na célula animal ele se apresenta de forma reduzida e tem função de armazenar energia. As características dos vacúolos. Reservatório de substâncias. Ele é responsável por reservar substâncias como metabólicos primários, como íons e proteínas, e metabólicos secundários, que são tóxicos, como a nicotina e taninos. E esses metabólicos secundários, eles ficam armazenados para proteger a célula. E após serem armazenados, eles trabalham como defensores químicos da planta contra pragas, essas coisas assim. Ele regula as trocas de água na osmose e também é responsável por manter a pressão hidrostática ou pressão de Tugor na célula vegetal. A pressão de Tugor ou pressão hidrostática, ela é a pressão exercida pela osmose no interior da célula. Ele também trabalha no controle de pH no citoplasma, através do transporte de íons H+, pelo tonoplasto. E também na digestão intracelular e na pigmentação de flores e frutos. Vacúolo de suco celular. Esses vacúolos é encontrado nas células vegetais. A principal função dele é armazenar substâncias úteis para a célula. Quando a célula vegetal é jovem, esses vacúolos são pequenos, porém a quantidade é muito grande. E quando essas células crescem, eles se fundem, formando um só. Esse vacúolo podem ocupar até 90% dessa célula. Vacúolo digestório. Esse vacúolo ele é responsável pela digestão intracelular, que surge do processo de endocitose. Durante o processo de digestão que ocorre no vacúolo, as partículas capturadas elas são quebradas em pequenas moléculas e podem passar para o citosol para serem reaproveitadas por outros tipos de processos celulares. O vacúolo contrátil, também chamado de vacúolo pulsátil. Esse vacúolo ele está presente em protozoário de água doce, porque possui o citoplasma hipertônico. Então a água entra frequentemente em sua célula por um processo chamado osmose. Essa célula desse protozoário só não estouram por conta desse vacúolo, que ele tem a função de acumular água, pode ser acumulada junto com o alimento, a respiração dele, e eliminar a água que entra em excesso. Tonoplasto. O tonoplasto ele está presente nas células vegetais. Ele é formado por uma membrana lipoproteica. Essa membrana ela é formada por proteínas e uma dupla camada de lipídios que delimita os vacúolos das células vegetais. O tonoplasto regula o transporte de íons e produtos metabólicos, que fica entre o citosol e o vacúolo. Bom dia! Agora eu vou estar falando sobre o citoesqueleto. O termo citoesqueleto ele foi dado pelo embriologista e zoologista francês Paulo Wittgenstein no ano de 1931, onde ele acreditava na existência de uma rede intracelular que era bem resistente. O que vem a ser o citoesqueleto? O próprio nome já diz. Cito significa célula e esqueleto é uma estrutura de sustentação. Então, o citoesqueleto nada mais é
do que o esqueleto da célula. O citoesqueleto ele constitui-se de um conjunto de proteínas que polimerizam estruturas fibrilares ou tubulares que estão presentes no citoplasma e no interior do núcleo. O citoesqueleto ele é de suma importância, pois ele apresenta várias características e funções que são importantes para as células. O citoesqueleto ele é composto por 3 tipos de filamentos, que são os microfilamentos, os filamentos intermediários e, por último, os microtúbulos. Cada tipo de filamento apresenta características próprias de resistência, flexibilidade e também de estabilidade. Todos os filamentos do citoesqueleto é formado através de polimerização de proteínas e todas podem polimerizar-se e despolimerizar rapidamente. Aqui tem um esquema e micrografia dos 3 principais tipos de filamentos que constituem o citoesqueleto. Na primeira são os microfilamentos, que também são conhecidos como filamentos de actina. Aqui, no segundo, são os filamentos intermediários e, por último, os microtúbulos. Os microtúbulos, eles são estruturas cilíndricas e, aparentemente, eles são ocas, como dá para você observar na imagem. Aqui, são aparentemente ocas. E eles são formados por moléculas de tubulina que são organizadas em cadeias paralelas. Os microfilamentos eles são formados por polímeros longos e rígidos que vão se estender ao longo de todo o citoplasma e vão coordenar a localização intracelular de todos os outros componentes citoplasmáticos. Os filamentos intermediários. Estes filamentos eles são formados por proteínas fibrosas. O filamento intermediário ele fica localizado entre os microfilamentos e os microtúbulos. Como o próprio nome já diz, filamento intermediário, ele fica localizado ao meio. Esses filamentos eles são importantes para a sustentação e estruturação do envelope nuclear e também na coesão entre as células epiteliais e na resistência mecânica contra os estresses físicos. Microfilamentos. Os microfilamentos eles são formados por moléculas de actina, que é conhecida como actina globular. Os microfilamentos eles são polímeros helicoidais de 2 cadeias, como dá para se observar na imagem. Eles são estruturas flexíveis, organizadas na forma de feixes linear. E, embora os microfilamentos ele esteja distribuído por toda a célula, eles estão mais concentrados no córtex, que fica localizado logo abaixo da membrana plasmática. Vou estar falando agora sobre as funções do citoesqueleto. Bem, o citoesqueleto, como já ensinou o próprio nome, é como se fosse uma espécie de esqueleto da célula. Uma analogia interessante para entender melhor isso seria comparar o citoesqueleto à estrutura de um edifício, porque o citoesqueleto ele daria suporte e forma definida à célula. O citoesqueleto ele vai desempenhar várias funções dentro da célula, além de dar suporte e sustentação, ele vai desempenhar várias funções dentro da célula e essas funções vão estar distribuídas entre os 3 filamentos, as 3 famílias de proteínas de filamento, que são os filamentos de actina, ou os microfilamentos, os microtúbulos e os filamentos intermediários. Bem, os filamentos de actina eles vão determinar a forma da superfície de cada célula. Eles vão ser necessários para a locomoção das células como um todo. Eles também conduzem a divisão de uma célula em 2. Como assim conduz a divisão de uma célula em 2? Eles vão estar todo na citocinese, que é a divisão do citoplasma, quando
uma célula está dividida em duas células filhas. Eles também vão atuar na locomoção das células, eles também vão permitir que, no caso em alguns seres unicelulares, como amebas, por exemplo, eles vão estar permitindo que esses seres se locomovam. E também vai estar relacionado ao fluxo citoplasmático, que é o fluxo do citossol. O citossol é a parte líquida do citoplasma. Já os microtúbulos, eles vão determinar o posicionamento das organelas, delimitadas por membrana. Eles promovem o transporte intracelular e formam o fuso mitótico que segrega os cromossomos durante a divisão celular. Então, eles vão estar relacionados com o fuso mitótico, o transporte das moléculas dentro da célula, né, o transporte intracelular. E no caso das células vegetais, no caso específico, ele vai ajudar na formação da parede celular. Já os filamentos intermediários, basicamente, eles vão proporcionar a resistência mecânica da célula. Para concluir o que a gente acabou de ver, conclui-se que o aprofundamento nesse tema é de grande importância para a compreensão de outras áreas de estudo da biologia. Dessa forma, entende-se que o vacúolo e o citoesqueleto são pertinentes para garantir o funcionamento das células de forma adequada. Então, a gente entende aqui que o vacúolo e o citoesqueleto eles são muito importantes para a compreensão de outros temas, de outras áreas de estudo da biologia. Como, por exemplo, a gente tem aqui como exemplo os vacúolos contráteis que vão realizar o processo de osmose. Esse é um caso específico em um protozoário de água doce, que ele vai retirar o excesso de água a partir do processo de osmose. O outro caso aqui é do vacúolo digestivo, que ele vai estar totalmente ligado com a digestão intracelular. A gente também tem o citoesqueleto, que vai estar relacionado ao transporte intracelular, né, o transporte das moléculas dentro da célula. Também o citoesqueleto vai estar relacionado, como eu já tinha falado anteriormente, quando eu estava explicando as funções do citoesqueleto, ele vai estar relacionado com a divisão celular, principalmente na divisão do citoplasma, e também na locomoção das células, que foi o caso que eu tinha dito dos seres unicelulares, como a ameba, por exemplo, que estavam em que o citoesqueleto ele auxiliava na locomoção das células. Então, basicamente é isso. É muito importante a gente entender esses temas para conseguir entender melhor os outros temas que estão relacionados a essas organelas. Basicamente era isso. Obrigado por ter assistido até aqui e era isso.